Interromper essa gravação. Agora, iniciaremos a aula. Ok? Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa 30ª aula do curso de Física Matemática Avançada. Vamos finalizar nossa discussão sobre transformadas de Fourier multidimensionais, iniciada na aula passada, e desconsiderem esta afirmação, nós não teremos tempo de iniciar funções de Green hoje. Tá bom? Como nós vimos na aula passada, se nós seguimos, mantemos uma fidelidade às nossas convenções adotadas em uma dimensão, a construção de transformadas de Fourier multidimensionais não é difícil, é bem natural. Nós fizemos isso na aula passada e fizemos uma aplicação a um caso interessante, em que nós calculamos a transformada de Fourier do potencial eletrostático devido a uma distribuição espacial de carga. E lá nós vimos um resultado interessante, que era a transformada de Fourier do potencial de uma distribuição de carga é um produto de duas transformadas de Fourier. Tá? É o produto da transformada de Fourier da distribuição de Coulomb de uma carga pontual vezes a transformada de Fourier da distribuição espacial dessa nossa matéria eletrizada, essa matéria elétrica. E claro que quando nós vemos produtos de duas transformadas, nós sabemos que temos um teorema de convolução envolvido, tá bom? A mensagem é que todos os cálculos da aula passada nesse problema poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos empregado um teorema de convolução multidimensional. Então é isso que a gente vai fazer na abertura aqui desta aula. Vamos definir o que é uma convolução em muitas dimensões, certo? E vamos demonstrar o teorema de convolução equivalente. Tá? E é recompensador perceber que a lógica da demonstração é a mesma, independentemente da dimensão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter agora duas funções, inicialmente em valores complexos, em geral, só que elas não recebem entradas reais, elas recebem uma entrada no Rn. Eu vou destacar esse ponto do Rn de entrada com uma notação até vetorial aqui mesmo, tá? Como se fosse um R. Estamos em n dimensões, temos n inversos de raiz de 2π na nossa, para se ajustar às nossas definições de transformadas de Fourier multidimensionais. Pessoal, tudo tem que ser consistente. Adotou uma convenção na definição da transformada, a definição da sua convolução tem que incorporar, certo? A convenção compatível. E o que a gente vai fazer? Teremos uma integral num elemento de volume n-dimensional, ao invés de simplesmente em um índice mudo. E agora nós temos, pessoal, como a nossa variável muda de integração, um ponto do Rn também, que é percorrido em todo o espaço. E mantemos fixo aqui o R, que caracteriza a dependência da nossa convolução. Então, notem, é essencialmente a mesma estrutura do caso unidimensional, e nós caímos no caso unidimensional quando n igual a 1. Então, temos funções do Rn nos complexos agora. E o teorema de convolução, pessoal, é o mesmo. A transformada de Fourier da convolução, certo? Vai ser uma função expressa em termos de variáveis de Fourier, e ela será dada pelo produto usual de duas funções, certo? Que são as funções transformadas. Erro aqui, acabei de detectar. Esse K aqui também é vetorial. Retificarei posteriormente, tá bom? Tá? E foi isso que nós vimos no mencionado exemplo de encerramento da aula passada. Nós vimos produto de duas transformadas. Tá bom? A demonstração, pessoal, é exatamente análoga àquela do caso unidimensional. Então, escrevemos aqui nossa convolução. Repito aqui a definição, certo? E o que a gente vai fazer vai ser expressar uma das nossas funções, no caso, essa aqui que estaria deslocada, embora isso seja arbitrário, né, pessoal? Como no caso unidimensional, Xi e R menos Xi poderiam ser invertidos aqui. O produto de convolução é comutativo. Mas nós pegamos essa G deslocada e nós a expressaremos como uma inversa de Fourier. Então, notem que a gente repete todo o começo, quando a gente vai aqui para essa próxima linha, e no lugar de G, eu coloco aqui um termo entre chaves, que é fator pertinente, integração na variável de Fourier, K-dimensional,
Núcleo de integração apropriado, na minha convenção, a inversão de Fourier é exponencial de menos IK G-til de K vetor. Só que aqui nós não teremos o vetor R, porque nós estamos querendo pegar a nossa função com argumento deslocado. Então, nós temos que ter R menos Xi aqui. Tá bom? Essa única exponencial fatoriza-se no produto de duas outras, uma que dependerá apenas de R e K, e a outra que dependerá apenas de Xi e K. E como no caso unidimensional, nós inverteremos a ordem de integração entre as variáveis Xi e K. Então, vamos puxar a integral em K para fora. Tudo que depende apenas de K e não de Xi vem aqui. Então, uma das exponenciais vem para cá. Esse G-til de K vetor vem para cá também. E aqui, internamente, nós teremos a integral em Xi. Eu pego aquela constante que estava ali esperando, trago integral em Xi, f de Xi, só que notem que ficou multiplicando aqui com uma dependência em Xi e a mais IK Xi. E isso, pessoal, uau! Essa é a transformada de Fourier de f, nesse nosso contexto multidimensional. Temos a nossa função de posições vetoriais, digamos assim, e aí K escalar aquelas posições, fator de normalização adequado. Então, todo este termo aqui, entre colchetes, é f-til, ele sozinho é f-til do vetor K. Agora, olha a quem ele se juntará. Vamos repetir aqui. Fator constante, integral em K, E é menos IKR. Já tínhamos o G-til e agora nós temos G-til, F-til. Pessoal, esse termo entre colchetes é uma função, função de K. E nós a estamos multiplicando por esse núcleo de integração, integrando com essa constante. Isso é uma inversão de Fourier. Ou seja, isso é a inversão de Fourier multidimensional nesse produto de transformadas. Tudo bem? Espero que vocês percebam que isso já é suficiente para a gente dizer que o teorema de convolução está demonstrado. Porque se eu aplicar a transformada de Fourier deste lado, neste lado surgirá uma identidade e nós veremos que a transformada de Fourier da convolução será o produto das transformadas das parcelas envolvidas na convolução, como eu tinha dito anteriormente. Tudo bem? Tá? Então, notem, ajustes mínimos e naturais para definirmos a convolução. Lembrem-se disso, qualquer tipo de integral em que vocês vejam esse tipo de complementaridade nos argumentos, mesmo que ela seja multidimensional, imagine que a transformada de Fourier desse objeto deve ter um comportamento simples, subjacente. Tá bom? Por fim, para a gente fechar a nossa discussão de transformadas de Fourier multidimensionais, eu gostaria de comentar o que acontece quando nós queremos fazer a transformada de Fourier de uma função vetorial, pessoal. A gente estava fazendo de uma função de várias variáveis reais nos complexos. E se eu tiver várias dessas, cada uma delas como componente de um vetor? Transformada de Fourier de uma função vetorial será um vetor em que a gente calcula a transformada de Fourier de cada componente. Um exemplo importante disso, e que certamente nós teremos a oportunidade de usar no estudo das funções de Green multidimensionais em aulas próximas aqui no nosso futuro, por exemplo, se a gente tiver em n igual a 3 e quisermos calcular a transformada de Fourier do gradiente de uma função, nós temos um resultado aqui muito bonitinho e elegante, que é o resultado vai ter uma dependência no vetor K pela transformada da f original, sem qualquer gradiente, multiplicando esse vetor menos IK. Vejamos, vamos ver se isso é verdade. Tá? Pessoal, notem, isso aqui de dizer que a transformada de Fourier de uma função vetorial é o vetor das transformadas de Fourier das componentes, é uma definição, certo? Porque tem as componentes, vale falar a transformada de Fourier de cada uma delas. Agora, dizer que a transformada de Fourier da função vetorial será isso, da forma como eu disse, é uma definição. Se a definição é útil ou não, veremos.
Esse resultado, em particular, sugere que é útil, tá? Porque a gente tem um resultado bem simples aqui, que reproduz a própria função. Vejamos. Pessoal, componente x do vetor gradiente de f, nós sabemos que é del f, del x, e isso pode ser representado como f índicezinho x. Então, atenção só, porque aqui x representa uma componente de um vetor, enquanto esse xzinho aqui, como índice, representa a derivação parcial desse objeto, tá bom? Vamos lá. Quem que é a transformada de Fourier? Da derivada parcial de f em relação a x, que é a primeira componente do gradiente. Vejamos. Eu já afirmo aqui o resultado e eu imagino que ele seja natural para vocês. Nós sabemos que transformada da derivada de uma função é menos ik vezes a transformada. O fato é que aqui nós não temos um único escalar k, nós temos um vetor k, que tem várias componentes. Se eu estou tratando del f del x, surgirá menos ikx. Isso aqui não deveria surpreender ninguém, mas eu vou esboçar aqui um cálculo com isso, transformada disso aqui. Estamos no caso tridimensional, integração, e a IKR de del f del x. Ora, pessoal, isso aqui a gente costuma demonstrar por partes. Eu fiz aqui de uma forma, ao invés de eu fazer por partes, porque eu estou no volume, eu simplesmente disse que essa função vezes essa derivada, ela vem de uma derivada de produto menos o termo que eu não quero. É isso? Derivada do produto de duas funções, mesmo que seja parcial. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. É como se eu estivesse pegando uma dessas duas parcelas desse resultado e isolando. Então, é a derivada do produto menos uma função vezes a derivada da outra, invertendo o que eu tinha aqui. É o que a gente faz em qualquer trabalho de integração por partes, né? Bom? Então, nós temos essa integração. Integral dessa diferença será a diferença das integrais. Notem, vamos olhar para a segunda. Menos ikx, ele surge de nós termos feito del x nesta exponencial aqui. E a f ficou como constante. Pessoal, kr é kx vezes x mais ky vezes y mais kz vezes z. Quando eu aplico del x, certo? Nós teremos apenas ikx tombando. Esse menos é da minha integração por partes, né? De eu brincar com a derivada do produto. Esse menos ikx não tem nada a ver com as variáveis espaciais. Então, esqueçam esse primeiro termo aqui, pensem só na integral do outro termo, menos ikx vem para fora, e o que vai sobrar, gente, f, núcleo de Fourier, integração constante adequada, é a derivada, é a transformada, perdão, é a transformada da nossa função f, multidimensional. Tá bom, e o primeiro termo? Pessoal, esse termo aqui, eu não escrevi formalmente, mas ele é o termo integrado na integração por partes. Como a gente está num contexto tridimensional, ele é um termo de superfície, mas eu integro em todo o R3, em todo o espaço tridimensional. E a gente vai imaginar que a nossa função que nós queremos transformar se anula no infinito em qualquer direção. Então, esse é um resultado, uma hipótese que já era trabalhada sempre que a gente afirmava essa propriedade para transformadas de funções. A função tinha que se anular no infinito. E é isso que a gente faz aqui, tá? Então, estou sendo um pouco rápido, mas essencialmente essa integral volumétrica. Tudo bem, mas vai anular o efeito de del x. É como se eu olhasse pelo menos o x indo para menos infinito e para mais infinito. E a função vai se anular em qualquer extremidade do R3, incluindo o x indo para menos infinito e o x indo para mais infinito. Tá? Se vocês acreditarem nisso, pessoal, esse rosa aqui foi só um erro no meu traço, tá? A canetinha encostou aqui sem motivo, não quer dizer nada. Tá? Então, eu afirmei aqui, a integral se anula, haja vista que a função se anula para qualquer distanciamento da origem muito grande. Valem resultados análogos por simetria para as outras componentes. Então, transformada de Fourier das outras componentes do nosso gradiente de f seguem o mesmo padrão, de modo que
Se nós seguirmos o que eu disse, transformada de Fourier do gradiente é o vetor que tem transformadas de Fourier das componentes. Todas elas trazem menos I vezes F, certo? E temos diferentes Ks, Kx, Ky, Kz. Extraímos menos IF tilde K. Pessoal, isso aqui não é um vetor. Isso aqui é um número complexo para um dado vetor K. Eu recebo um K do R3 de Fourier, das variáveis de Fourier, e o resultado é um número complexo. Menos I vezes esse escalar, multiplicando o vetor K. Esse resultado é muito interessante quando a gente trabalha em várias dimensões. Bom, e com isso eu encerro a parte que envolve transformadas de Fourier multidimensionais no nosso curso. Considerações finais, tá bom? Pessoal, aqui eu fiz um pequeno texto para descrever um problema, e ao invés de eu improvisar aqui de novo, eu vou ser um pouco literal, eu meio que vou ler, embora eu possa dar explicações adicionais, eu vou ler as considerações que eu quis fazer, tá bom? Vamos lá. Pessoal, informalmente aqui, antes de eu começar a ler, vocês já pararam para pensar que a gente, quando realiza uma transformada de Fourier, nós estamos abrindo ou expressando uma função como uma superposição contínua de ondas planas? Claro, certo? Uma f de x é lá uma certa integral, e a menos ikx, e o f tilde de k. Os f tildes de k, quando a gente faz a inversão de Fourier, agem como coeficientes multiplicando as ondas planas e a menos ikx, pensando na Fourier inversa. Só que isso deveria fazer a gente coçar a cabeça e ficar meio intrigado. Por quê? Agora eu vou ler. Toda função digna do nome, ou seja, não estou falando de distribuições aqui, tá? Toda função relevante para a física pertence ao que a gente chama de um espaço de Hilbert separável. Eu não falei disso para vocês, tá? Nem todos os espaços de Hilbert têm as mesmas propriedades. Mas os mais simples, que praticamente são todos que vão aparecer na vida de um físico, são os espaços de Hilbert separáveis. E a assinatura de um espaço de Hilbert separável é que nós temos bases inumeráveis quando são infinitas. Então, ó, a gente não soma funções expressas em termos de polinômios de Legendre ou em termos de funções de Bessel. A série de Fourier, pensa nela no complexo, é uma soma infinita, bi-infinita, não é isso? Pessoal, quando a gente tem uma infinidade, porém enumerável, discreta, a gente tem um certo contexto. E é o contexto que a gente trabalhava até agora. Só que, em claro contraste com isso, aparente, né, pelo menos aparentemente, a transformada de Fourier, como eu mencionei aqui, exibe uma superposição contínua de ondas planas. Olha aqui a inversão de Fourier a partir da transformada. Nós temos uma dada função e a sua imagem num ponto é uma soma de certos coeficientes vezes quais funções de x? Essas ondas planas. Professor, mas isso é fundamentalmente diferente. Podia ser que essa minha f na teoria de Fourier fosse quadrado integrável. Espaço quadrado integrável L2, seja num domínio finito ou em toda a reta real, é um espaço de Hilbert separável. Eu tenho base lá, eu fiz toda a minha teoria de séries de Fourier ou polinômios de Legendre, tudo com somatórios. Como que agora eu tenho um contínuo? Isso muda a natureza do espaço de funções. Será que eu tenho uma base contínua de funções aqui agora? Mas bases, quando a dimensão é finita, todas as bases tinham que ter a mesma dimensão. Tudo bem que a gente foi para a dimensão infinita, mas como que eu posso comparar um somatório infinito com uma integral? O discreto não é igual ao contínuo. Essas perguntas são válidas, pessoal. E ninguém explica isso direito, e seguindo fiel essa tradição, talvez eu não explique isso direito, mas eu juro que eu vou tentar lançar ideias que eu espero que sejam instrutivas aqui. Tá? Vamos lá. Eu pensei bastante nessa explicação e eu vou novamente ler aqui para vocês, tá bom? A explicação informal e imprecisa, não estou querendo demonstrar nada, é que, ao contrário do que ocorre em uma expansão com uma base enumerável,
Pessoal, quando a gente faz uma expansão numa base enumerável, cada informação contida em cada componente do nosso vetor é independente das demais, não é? Claro que a gente está falando de funções agora, mas se eu tenho um vetor no R3, não é porque eu sei a componente x e a componente y dele que eu tenho alguma informação sobre a componente z. Vocês concordam comigo? E em espaços de funções com aqueles somatórios é a mesma coisa. Nós temos bases de funções e a gente tem que conhecer todos os coeficientes. Certo? Como, mesmo que sejam infinitos, a gente tem que ter uma expressão para todos eles, para que nós tenhamos expressado uma função em termos daquela base. Saber alguns coeficientes não nos dá informação sobre os outros. Então, nesse sentido, eles são independentes. Tá bom. Eu menciono aqui que, ao contrário disso que eu estou falando, há redundância de informação nos coeficientes f tilde k do conjunto contínuo de ondas planos E a menos IKX. Elas não são análogos perfeitos dos elementos de uma base que deveriam formar um conjunto linearmente independente de vetores. Não, não é assim. Tá? Então, há redundância nos coeficientes. Notem que ondas planas, pessoal, elas não são integráveis na reta real, nem quadrado integráveis, de modo que elas nem mesmo pertencem a um espaço de funções como L2. Então, pode ser que a gente esteja falando aqui de uma função quadrada integrável, que eu estou afirmando para vocês que seria somatório de alguma coisa, seria uma combinação linear de elementos de uma base de funções, só que esse cara seria quadrado integrável. Esses caras aqui não são quadrado integráveis. Então, eles nem mesmo são funções para quererem sonhar em ser membros da base do espaço de funções para expandir esse cara. Então, realmente tem algo diferente aqui. Tá? Essas ondas planas nem mesmo pertencem ao espaço de funções, vamos imaginar que seja L2 da nossa função. Então, como que eles poderiam querer ser uma base, se eles nem pertencem ao espaço? Eu vou abusar do termo base, porque todo mundo abusa, mas o que a gente vai poder dizer é que o conjunto das ondas planas constitui uma base contínua super completa de distribuições. A gente tem que pensar no sentido de distribuições se a gente quiser dar algum sentido para isso, tá bom? Que se revela conveniente nos cálculos. Então, eu sei que eu não estou demonstrando nada, mas eu estou tentando dizer, você deveria ter um somatório enumerável de uma combinação linear de funções de uma base. Se você tivesse funções, você não tem funções. Pelo menos não funções do espaço de funções que você quer considerar. A gente está expandindo como uma integral de distribuições em algum sentido. Tá bom? Então, é isso que eu quero dizer. Não há paradoxo. Você esperaria um somatório enumerável, você tem uma integral. Por quê? Porque o somatório enumerável seria de funções de uma base. Essa integral é de objetos diferentes, animais diferentes. São distribuições. Tá? Não, as ondas planas não são funções do seu espaço. Então, pelo menos é um elemento de factibilidade do porquê que poderia ter uma diferença. Pessoal, por que eu usei o termo supercompleto? Uma base contínua super completa. Por causa da tal redundância que eu disse, que nem todos os termos F tilde K, que acompanham cada I menos IKX, eles não são independentes uns dos outros. Em algum sentido, em algum deles tem informação sobre o outro. Isso, vou colocar aqui como uma motivação, em cursos avançados de quântica na pós-graduação, principalmente se você for para uma área ligada à ótica quântica, né? Você pode se deparar com os estados coerentes. Então, se algum dia vocês ouvirem falar disso, estados coerentes são estados em que a sua transição para o regime clássico seria mais fácil, porque você teria uma coerência dos pacotes de onda elementares da função de onda que descreve a posição da sua partícula, e eles são estados que constituem um tipo de base, só que todo estado coerente tem superposição com outro estado coerente. Então, há uma redundância de informação. Você não tem algo análogo a um conjunto linearmente independente, como você teria se tivesse uma base de funções.
não deve ter ficado completamente claro, mas eu vou fazer uma última tentativa de reforçar essa argumentação informal. Note que, com distribuições, a gente consegue fazer pequenas brincadeiras, né? Imagina que você tem uma função de um certo espaço de Hilbert separável, como eu disse, uma função tão simples ou comum como você pode imaginar, que é expressa em termos de alguma base verdadeira, enumerável, seja em termos de Legendre ou série de Fourier, tá bom? Essa é uma função digna do nome. Olha só, essa sua função, ela seria um somatório numa base. Só que qualquer função eu posso fingir que está escrita no contínuo. Olhem esse termo aqui. Imagine que eu pegasse as distribuições delta de um x' menos x. Delta de x' menos x. São funções de x. Temos coeficientes que dependem de um parâmetro. Eu vou variando. Ó. Eu vou chamar esse parâmetro de x' e vou ter imagens da minha função em x'. Pessoal, a f, em princípio, é arbitrária. Então, bem comportada quanto eu queira, admite, né, ela vive num espaço com base enumerável. Só que essa ideia aqui, ó, é uma combinação linear. Coeficientes vezes funções generalizadas, distribuições. Se você passa isso para um limite do contínuo, esse somatório vira uma integral de f de x', delta de x' menos x. Pessoal, quanto que dá isso aqui? Isso dá f de x. Essencialmente para qualquer função f de x que vocês possam imaginar. Ou seja, formalmente, eu estou mostrando para vocês que uma f, que seria expressa numa base enumerável, sempre vai poder ser escrita como uma integração contínua, desde que a gente recolha, desde que a gente apele, digamos assim, desculpem, eu falei um termo sem sentido, né? Desde que a gente recorra a distribuições. Isso aqui é uma superposição contínua de distribuições. Então, em algum sentido, a transformada de Fourier é algo parecido. E haveria uma analogia entre essas deltas de Dirac aqui e as ondas planas lá. Não são funções, pelo menos não do mesmo espaço bem comportado do objeto que você quer definir. Mesmo assim, nós podemos combinar esses caras e obter o nosso objeto. Bom? Então, não é que o seu espaço deixou de ter uma base enumerável, não. É que você está apelando para objetos generalizados. Então, não há paradoxo. Pelo menos vocês já viram isso em outros contextos. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.